nós nos colocamos nessa hora, Pai, e nos achegamos diante da Tua face, Deus. E lhe pedimos, Senhor, vem neste lugar, tenha liberdade neste lugar, fala, Pai, aos nossos corações, através da Tua palavra, Pai. Pois queremos aprender do Senhor, pois queremos ser ministrados, ensinados por Ti. E por isso declaramos que o nosso coração está aberto para ouvirmos a Tua voz, para aprendermos do Senhor, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Antes de eu entrar na leitura, deixa eu fazer uma recapitulação, assim, mas muito rápida, daquilo que a gente viu na semana passada. Nós falamos a respeito das obras da carne e a respeito do fruto do Espírito. E eu explicava que tanto um quanto o outro, tanto as obras quanto os frutos, é o produto que é gerado em nós quando nós somos, isso revela, na verdade, quem é que nos governa. Se é a carne que nos governa, será gerado o produto disso, o resultado disso, serão que as obras da carne vão se manifestar, vão se revelar na nossa vida. Da mesma forma, quando quem nos governa é o Espírito Santo de Deus, então o que será produzido, o que será gerado, fruto disso é o fruto do Espírito. Que a gente viu que a Bíblia traz uma listinha lá das 7 características, das 7 qualidades, eu usava até esse termo na semana passada, hábitos, né? 7 hábitos do Espírito Santo de Deus, que faz parte de quem o Espírito Santo é, de quem Deus é, e que começam então a se revelar na nossa vida, nos tornando então mais parecidos com o Senhor. O que foi a ideia de Deus, desde que Deus criou Adão, não foi isso? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus sempre quis que eu e você nos tornássemos o mais parecido com Ele possível. Então, eu dizia que se de um lado nós temos uma lista exemplificativa, que é as obras da carne, que qualquer uma daquelas coisas que eu pratique revelam que é a carne que me domina. Por outro lado, aqui nós temos uma lista fechada, que na verdade é trazido no singular, o fruto do Espírito. É um só. E esse fruto traz consigo 7 características, 7 qualidades, 7 virtudes, 7 hábitos, posso até dizer assim, que quando o Espírito Santo de Deus governa a nossa vida, começa a ser produzido. E aí eu explicava que existe uma certa ordem, até mesmo, a respeito desses frutos, e que deixaria para falar isso nessa semana. Pois bem, você veio, então vamos abordar esse assunto. Vamos fazer a leitura? Gálatas capítulo 5, versículo 22, a Bíblia diz assim: mas o fruto do Espírito é, aí vem, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, esqueci de trocar, né? Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu explicava aqui no culto da manhã até que quando a Bíblia diz, olha, se nós vivemos no Espírito, precisamos também andar no Espírito. Está falando de uma prática de vida, que não pode ser simplesmente ouvir na igreja domingo, sentir a presença de Deus, levantar as mãos, adorar, falar até em línguas estranhas, sentir aquela presença maravilhosa, mas quando o pastor diz, amém, Deus abençoe, eu ir para casa, isso não pode acabar. Não pode chegar na segunda-feira, quando eu for trabalhar, eu dizer para o Espírito Santo, você fica em casa, eu volto lá por mais 7, tá? Você está entendendo? Não, eu preciso andar no Espírito. Andar no Espírito
fala de dia a dia, fala de todo momento, fala de quando eu estou indo para o meu trabalho, quando eu estou no trânsito, fala de quando eu estou ensinando os meus filhos, fala de tudo. E precisamos aprender a viver e andar no Espírito. Está falando de vida com Deus. Amém. Mas eu gostaria de hoje abordar mais justamente a questão dos frutos, ou melhor, do fruto. Você veja que muitas vezes por força de hábito a gente acaba soltando no plural, né? Por mais que estou me policiando, mas de vez em quando sai os frutos ainda, a gente acostuma a falar, né? Tanto tempo falando os frutos que acaba tendo esse costume. Mas a Bíblia diz o fruto, singular. Aí eu já ouvi algumas explicações a respeito do fruto do Espírito. Alguns defendem que são os frutos, que são 7 frutos independentes. Confesso que eu mesmo já pensei dessa maneira. Eu mesmo já levantei essa bandeira dizendo assim, não, aqui está no singular ali no começo, mas sei lá, é algum erro, alguma coisa assim, porque na verdade são 7 frutos. Hoje eu já não entendo assim, e daqui a pouco eu vou passar qual é a minha visão, mas eu vou falar das visões que eu já ouvi ao longo do tempo, né? Já ouvi pessoas defendendo assim, não, está dizendo que o fruto do Espírito é amor. Então o fruto é amor. E a lista que continua ali são qualidades do amor. Mas você pega, faz a leitura e por mais que isso tenha uma certa coerência, mas também não faz sentido. Porque a Bíblia diz, o fruto do Espírito é, 2 pontos. E vem uma lista, da qual o amor faz parte. Então eu não posso olhar para uma lista e dizer, o primeiro item da lista é tudo e o restante da lista é derivado desse. Não, não dá. Gramaticalmente não é possível essa interpretação. Você está entendendo? Você pega os originais, não é possível essa interpretação. Mas, confesso que já ouvi alguns pregadores falando disso e fazia algum sentido, mas parecia que alguma coisa estava faltando. Já ouvi também aquele entendimento de que, não, é um fruto só. E aí a explicação é como se fosse uma mexerica, onde existem vários gomos. Um gomo de mexerica é um fruto? Não, é um gomo. É a junção desses gomos que faz um fruto. E confesso que para mim fazia sentido até, de uma certa forma, essa explicação. Mas, ao meu entender, ao meu ver, sabe quando parece que está faltando alguma coisa? Você diz, não, tem um certo sentido, mas parece que não é a coisa completa. E eu tenho entendido da seguinte maneira, e é isso que eu quero hoje abordar com vocês. E por mais que talvez olhando num primeiro momento você possa dizer assim, pastor, mas se são vários, ou é um só, ou se é como a mexerica, isso não é muito importante. Nós vamos ver que isso não é verdade. Porque quando nós compreendemos aquilo que eu quero passar hoje para vocês, por mais que seja um assunto dos mais simples possíveis, isso faz uma grande diferença no nosso entendimento. Porque, na verdade, ao meu ver, e respeito todas essas visões que eu expus há pouco, e quem sabe outros tipos de interpretação, que quem sabe eu nunca vim a conhecer, até mesmo, por mais que eu respeite essas outras visões, né, como eu dizia, para mim, no meu entendimento, parecia que faltava alguma coisa. E então, na minha visão, a questão aqui, primeiro, como desde o domingo passado eu já falava, se trata de um fruto. Só que melhor do que a explicação, como se fosse lá uma tangerina, eu penso que seria como se fosse um fruto de camadas.
E aí eu particularmente não conheço, ou pelo menos não me vem à mente, nenhum fruto que seja dessa maneira, por camadas. Mas se eu não encontro nenhum fruto, pelo menos para dar exemplo, aqui, vamos mudar para um vegetal. Você já viu uma cebola? Uma cebola, ela é por camadas, não é assim? Ou, por exemplo, um repolho, que aí vai crescendo as folhinhas e vão formando até ficar aquela cabeça ali de repolho. Então, eu acredito que o fruto do Espírito é melhor explicado dessa forma, como se fosse um fruto com várias camadas. E nessa perspectiva a gente precisa entender que há uma ordem aqui. E aqui que eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Porque essa ordem que a Bíblia vai trazendo, vai estabelecendo, que Paulo, aqui inspirado por Deus, vai estabelecendo, ela é de uma perspectiva. Da perspectiva de quem estivesse, por exemplo, de fora, olhando o fruto, de fora para dentro. De tal maneira que a melhor interpretação é se a gente olhasse para essa lista de ponta cabeça. Ô pastor, está complicando, calma, eu vou complicar para depois facilitar, amém? De uma tal maneira que a última camada, para quem está olhando de fora, pensa numa cebola, aquela última camada, ou melhor, aquela primeira camada, quem está olhando do lado de fora, na verdade ela é a última. Porque a primeira é aquela lá do miolinho, lá de dentro, não é assim? E aí vai se formando as outras. Então a mesma coisa é aqui. E quando a gente olha dessa forma, por esse ângulo, faz todo sentido. E por que eu estou falando isso? Sabe, não é simplesmente fruto de uma imaginação ou qualquer coisa assim, ou simplesmente tentando achar uma explicação, quem sabe até fora da Bíblia. Porque a gente observa que aqui Paulo, como eu disse, inspirado por Deus, faz essa lista e coloca nessa ordem. Aonde a primeira camada é o amor e a última é o domínio próprio. Nós vamos ver que Pedro faz uma lista muito semelhante, que inclusive muita coisa está nessa lista, está lá. A diferença é que na lista de Pedro vem primeiro o domínio próprio e por último o amor. E por que disso? Simplesmente porque são duas perspectivas diferentes. Um está olhando o fruto como se fosse de fora para dentro, e eu estou dizendo amor, alegria, paz, benignidade, você está entendendo? Enquanto o outro está analisando o fruto de dentro para fora. E aí eu gostaria de ver isso com vocês. Deixa marcado Gálatas, a gente já volta para cá. E o que a princípio parece não ser tão relevante ou tão importante, pastor, qual que é a diferença de trás para frente e de frente para trás? Você já vai entender como isso é relevante. Mas vamos primeiro para a segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1 e versículo de número 3. Encontraram aí? Segunda de Pedro 1:3, assim, ó. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas. Para que Deus fez isso? Para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção, das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos
todos os seus esforços, acrescentem, e aí começa a lista de Pedro, a fé que vocês têm, a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o que, gente? O domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, que na corrigida traz a paciência, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Vamos parar aí. Olha só, eu sei que cada um está usando a sua própria linguagem, a sua própria maneira de abordar o tema, mas perceba que os dois estão falando da mesma coisa. Paulo está dizendo: nós não podemos ser governados pela carne, precisamos crucificar a carne e ser governados pelo Espírito, porque se nós formos governados pelo Espírito, é o Espírito Santo de Deus em nós que vai nos tornar cada dia mais parecidos com Ele. Porque essas características são as próprias características de Deus. Pedro está abordando o mesmo assunto. Vocês já se livraram da corrupção que é no mundo com as suas paixões. A corrigida diz com as suas concupiscências, a vontade desenfreada da carne. Vocês venceram a carne, crucificaram a carne. E, por causa das promessas de Deus, vocês se fazem participantes da natureza divina. Vocês vão ter a própria natureza divina dentro de vocês. É o Espírito Santo de Deus que vai produzir essas coisas em vocês. E aí Pedro também faz uma lista que várias dessas qualidades que a Bíblia traz aqui na lista de Pedro, também está lá na lista de Paulo. A diferença são perspectivas diferentes. Enquanto Paulo está olhando o fruto de fora para dentro e enumerando as camadas de fora para dentro, perceba que Pedro faz uma abordagem diferente. E sabe quando eu falava sobre camadas? O texto de Pedro deixa isso muito mais claro, porque ele diz assim: vocês têm a fé, acrescentem então a fé, a próxima camada, você está entendendo? Você tem a fé, acrescente a fé, a virtude. Acrescentou a virtude, você tem duas camadas agora, a fé e a virtude. Ele diz: acrescente a virtude o conhecimento. E acrescente ao conhecimento o domínio próprio. Depois do domínio próprio, você vai acrescentar a paciência ou a perseverança. Os dois estão lá na lista. E assim vai indo. E o último é o amor. Então você perceba que tanto Paulo quanto Pedro estão tratando do mesmo assunto, simplesmente por perspectivas diferentes. Pedro começa com o domínio próprio e termina com o amor. Paulo começa com o amor e termina com o domínio próprio, simplesmente porque a lista ali está invertida, se é que você me entende que eu estou falando com isso. Bom, deixa marcado 2 de Pedro, daqui a pouquinho a gente volta para cá, para ver melhor isso aqui. Eu gostaria que você voltasse lá para Gálatas 5, 22, que é onde a gente estava. Então, se você começa a analisar essa lista por essa perspectiva, você vai ver que, de fato, existe uma ordem. Porque, olha só, o amor, ele é o ápice da vida cristã. O amor é o ponto máximo. O amor é a prova da minha maturidade como cristão. E você perceba que o domínio próprio é onde justamente começa a coisa.
Eu estava no pecado, no erro, eu estava vivendo sem Cristo, fazendo a vontade da carne, sendo completamente governado pela carne. Tudo que a carne queria, eu fazia, porque eu não me dominava. Você está entendendo? Quando eu aceito Jesus como meu Salvador, meu Senhor, eu nasci de novo, fui recriado em Cristo, e eu recebo então do Senhor a capacidade de dominar, me dominar, domínio próprio. Então vem a tentação, antes eu não tinha condições de dizer não para ela, agora eu tenho condições. Antes eu era provocado e eu não conseguia me controlar, eu perdi o controle. Agora eu tenho Cristo, eu tenho domínio próprio. Quando eu consigo ter o domínio próprio, vamos olhar a lista de trás para frente. Lembra do nosso exercício? Eu estou lá no versículo 23, tá? Só para você se localizar. De trás para frente, qual que é o outro? Mansidão. Quando eu tenho domínio próprio, eu tenho condições de ter mansidão. Ser alguém manso, que eu não vou me descontrolar, que eu não vou, sabe, explodir por qualquer coisa, ou me deixar ser dominado por qualquer sentimento, por qualquer coisa. O que isso traz? O que o domínio próprio, a mansidão traz? A fidelidade. Aí eu passo a ser alguém confiável, porque alguém que perde o controle em todo momento é alguém confiável? Alguém que não é manso é alguém confiável? Não. Então, é gerado em mim a terceira camada, a fidelidade. Então, vem a bondade, a benignidade. Então, não só de eu fazer o que é bom, mas de dentro de mim eu tenho uma essência, um sentimento bom. E isso vai produzir a longanimidade, o ânimo longo. Eu não desanimo, eu não me entrego, eu não, sabe, eu não perco ânimo, não perco aquela capacidade em frente, aquela perseverança. E aí, isso traz o que para mim? Leia aí na Bíblia, está aí a lista. O que traz para mim? Traz a paz. Não é isso? Traz a paz. E quando eu tenho paz, porque eu não perco ânimo, porque eu estou sempre animado, porque eu estou sempre crendo que o melhor está por vir, então me traz aquela paz, aquela segurança. E é essa paz que vai produzir o quê? Alegria. Gente, a essa altura você não me acompanhou ainda? Eu estou vendo a lista de trás para frente. Amém? Essa paz, essa segurança me traz alegria, não uma alegria circunstancial porque tudo está dando certo, mas porque em mim foi gerado a paz. E essa paz me traz a alegria, essa confiança em Deus. E aí sim, por último, a última camada, completando o fruto, fazendo com que o fruto seja completo, o quê? O amor, que é o ápice da vida cristã. Olha só, gente, a Bíblia diz que Deus é amor. A própria essência de Deus, quem Deus é amor. Jesus disse lá em João capítulo 13, versículo 35, e nisto conhecerão que sois meus discípulos, se, o que diz lá? Amardes uns aos outros. Jesus não disse, quando vocês expulsar demônios, vocês vão ser conhecidos como meus discípulos. Olha, quando vocês curar os enfermos, quando o paralítico andar, aí sim, aí vão reconhecer que vocês são meus discípulos. Olha, quando vocês falarem em línguas, aí vão reconhecer. Olha, quando você realizar tal coisa, não. Olha o que Jesus diz. Vocês serão reconhecidos como meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Porque aí alguém vai olhar e vai ver que o fruto está pronto, formado.
Esse fruto que começa lá no domínio próprio. Agora, meu irmão, se a gente não entender isso, e a gente querer seguir a lista de frente para trás, aí já começa. Qual que é o primeiro? Amor. Rapaz, é o mais difícil. Verdade não é? É o mais difícil. E aí, depois que eu amo, chegar no domínio próprio, não, é muito claro que essa lista começa, na verdade, no domínio próprio, o ápice dela é o amor. Perguntaram certa ocasião para Jesus, qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus, pega aí a Bíblia e diga para mim qual que é o maior de todos os mandamentos. Jesus, ele diz, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É o ápice. A Bíblia diz que nós precisamos crescer, amadurecer espiritualmente até chegar à estatura de varão perfeito, à estatura de Cristo. O que é isso? É o ápice, é o amor. Porque quando nós chegamos no amor, alguém vai olhar para nós e vai dizer, esse é discípulo de Jesus. Cheguei à estatura de varão perfeito. Nós estamos lendo aqui Gálatas 5, 22, se a gente voltar um pouquinho, Gálatas 5, 13, a Bíblia diz assim, ó, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, ao contrário de ser dominado pela carne, dar ocasião à carne, sejam dominados pelo Espírito, como nós tanto temos falado. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Esse é o ápice da vida cristã. E aí a Bíblia diz mais. Olhe para o pastor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito. A saber o quê? Ame o seu próximo como você mesmo. Alguém tem dúvida que o amor é o ápice da vida cristã? Deus é amor. Aí lá Paulo está dizendo, olha, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Nós vamos ter a natureza de Deus em nós, quando nós vivemos isso. Então, como eu explicava, talvez simplesmente a gente falar, olha, a ordem aqui, a gente precisa entender que a lista ela está na verdade invertida, que é uma questão de perspectiva, mas a gente precisa olhar para essa lista dessa forma. Talvez você diga, pastor, mas isso não é importante, tanto faz. Não, não é tanto faz. Porque não tem como eu viver o amor se primeiro eu não viver o domínio próprio. Não tem como eu viver a alegria se primeiro eu não viver paz. Não tem como eu viver benignidade se primeiro eu não vou viver a bondade. E assim vai. Amém? Então, como eu dizia na semana passada, essa lista aqui é diagnóstico. E se eu entendo que o meu alvo, que o ápice da vida cristã é o amor, então eu consigo, com os olhos nisso, enxergar em que parte do processo eu estou. Aonde é que eu me encontro? Você está entendendo? Porque, gente, se eu não consigo me dominar, eu praticamente nem entrei ainda nessa caminhada. Entende o que eu estou falando? Que esse é o primeiro passo. Aí eu posso talvez olhar para a minha vida e dizer, não, pastor, graças a Deus, eu tenho conseguido me dominar, me controlar. Não é um vício que me controla, não é uma tentação que me controla de tal forma que uma tentação vem e eu sou dominado por ela. Não, eu tenho controle, eu tenho domínio. Eu sei dizer não ao pecado, eu sei dizer não à tentação. Opa, beleza. Eu estou sendo alguém manso? Você está entendendo? Então eu consigo me localizar, eu estou sendo alguém benigno. Eu tenho vivido em paz. Eu tenho vivido a alegria, não uma alegria circunstancial,
mas uma alegria existencial. Você está entendendo em nome de Jesus? E aí eu consigo localizar aonde que eu estou, em que parte do processo. E quando eu entendo o processo, fica muito mais fácil eu ir entregando o governo da minha vida ao Espírito Santo, para que Ele possa ir gerando, produzindo esses frutos na minha vida. Amém. Quando eu faço isso, meu irmão, e aí eu pedi para você deixar lá, 2 de Pedro marcado, eu peço, vamos voltar lá, a gente vai terminar aqui nesse texto. Eu acho que eu parei, eu não lembro aqui, mas acho que eu parei, deixa eu achar aqui. No versículo 7, né? Que termina essa lista com amor. Agora eu gostaria de ler o versículo 8. Olha o que a Bíblia diz. Porque essas, e aí olha como Pedro chama, qualidades, né, que são ali as camadas do fruto, lembra como eu explicava há pouco? Né? Se essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam inativos nem infrutíferos. Nós vamos produzir os frutos, nós vamos ter o fruto do Espírito, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem, olha só, com empenho cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Mas eu amo o versículo 11, olha só. Porque dessa maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga a glória a Deus. A Bíblia diz que se houver em nós essas qualidades, se houver em nós o fruto do Espírito, houver e crescer cada vez mais, então, meu irmão, vai ser nos aberto, nos suprida uma ampla entrada no reino dos céus. Não, nós não vamos ser aquele que vai passar raspando a trave. Eu brinco que no país do futebol o exemplo tem que ser esse, não pode ser outro, né? Entende? Porque tem gente que vai entrar no céu, mas passar tirando tinta, não é assim? Passar raspando, precisa dizer, ufa, rapaz, mas entrei por pouco. Mas a Bíblia diz que se nós vivermos isso aqui, meu irmão, eu não sei se você entende, mas isso traz uma segurança para nós. Porque será amplamente suprida. O que Pedro está dizendo aqui dizendo assim, você vai entrar com folga no céu. A Bíblia fala que a obra de cada um passará pelo fogo. E alguns, o fogo provará a obra de cada um, e diz que alguns, a sua obra vai se queimar. Mas que mesmo assim serão salvos. Diz assim, mas pelo fogo. Eu fico pensando alguns chegar todo chamuscado lá no céu. Né? Dizendo assim, ufa, foi por pouco, quase que eu não entrei. Mas a Bíblia diz que se nós sermos governados pelo Espírito, se essas qualidades estiverem em nós e crescerem cada vez mais, então, gente, eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, a grandeza disso. Mas você vai entrar com folga no céu. Eu não sei como é que vai funcionar lá. Eu falo assim, mas no sentido de brincadeira, tá, pessoal? De exemplo. Mas imagine comigo, você não vai ficar lá na fila, assim, dizendo, ih, rapaz, será que eu vou entrar? Será que eu não vou?
Ai, tô com medão aqui, ó, roendo as unhas. Você vai entrar na fila e vai dizer, não, eu tô seguro que a minha entrada no céu, ela está amplamente suprida. Amém, igreja? Quer dizer que eu vou entrar com folga no céu. Não é isso que a Bíblia está dizendo? Que nós possamos entender isso. Que nós possamos verdadeiramente, crucificar, como a Bíblia diz, a carne com as suas paixões e concupiscências e verdadeiramente entregar o governo da nossa vida ao Espírito Santo de Deus, para que ele possa gerar cada um dessas qualidades em nós, desses hábitos, que são os próprios hábitos do Espírito Santo, ser gerados em nós. Isso nos fará ser participantes da natureza divina. Porque, como eu dizia, quando a gente chega no ápice, que é o amor, então eu tenho a própria essência de Deus em mim, porque Deus é amor. E aí eu não vou amar porque aquela pessoa merece ser amada. Aí o ápice da maturidade cristã é eu conseguir viver aquilo que Jesus me ensinou, eu amar até os meus inimigos, a pessoa que quer o meu mal, quer me destruir, quer me matar se for possível. Mas quando eu alcanço o ápice da maturidade cristã, que é o amor, eu tenho condições de amar até mesmo os meus inimigos. Isso não é ter a natureza divina? Isso não é ser participante da natureza divina? Isso não é se tornar como Deus sempre quis, a imagem e a semelhança dele? Mas eu preciso entender que isso não é no estalar de dedos, que isso é um processo. E quando eu entendo o processo, vai ficando muito mais fácil. Amém. E que nós verdadeiramente possamos não só entender o processo, mas entregar verdadeiramente o governo da nossa vida ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus. Amém. Diga glórias a Deus. Vamos aplaudir a Jesus bem bonito.